Vamos agora então para a terceira questão dessa prova de física do Enem de 2020. Lembrando que em 2020 teve 3 aplicações de prova do Enem e a gente agora está fazendo a primeira aplicação. Depois tem a segunda aplicação e depois tem a aplicação virtual. Provavelmente nós vamos resolver aqui todas as 3. Vamos então para a terceira questão. A terceira questão de física foi a questão de número 98 e o enunciado dela é assim. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtido nos terminais das bobinas resulta do aumento do... Aí tem as opções. Letra A. Intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador. Letra B. Fluxo magnético. Então, completando lá de cima, né? Na situação, aumento, resulta do aumento do. Então, aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento de sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Aí, letra C. Aumento da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. Aí, letra D. Aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. E letra E. Aumento da resistência interna do condutor que constitui as bobinas, por meio de um aumento da espessura dos terminais. Tá. Primeiro a gente tem que entender como que funciona a geração de energia na usina. A questão meio que explicou, mas agora eu vou desenhar. Os desenhos são ótimos, vocês já devem ter acostumado. Bom, primeira coisa que se descobriu é que para gerar energia você precisa de um ímã. Isso nos modelos, né, de hidrelétrica, usina nuclear, a vapor. O que gera a corrente elétrica? É a variação de um campo eletromagnético dentro de circuitos, que na minha época de vestibular eles chamavam esses circuitos de espira. Espira é como se fosse um circuito fechado de um arame, de um condutor qualquer. Aqui que eu estou desenhando é um ímã. Cadê a caneta? Aqui. Vamos supor que aqui é o polo norte, aqui o sul. E ele tem um campo magnético saindo aqui do norte e entrando no sul. Ele sai do norte e entra no sul. E aí a gente pode pensar nisso tridimensional, só que eu não vou conseguir desenhar aqui. Esse é o campo magnético. O que é feito nas usinas? A usina utiliza alguma força grande, ou das águas, ou do vapor, ou a nuclear para esquentar uma água e gerar vapor, ou do vento, para fazer esse ímã aqui girar. E quando ele gira, as bobinas é como se fosse um conjunto de espiras, igual eu falei, que são circuitos perto aqui do ímã. Na hora que esse ímã girar, a quantidade daqui desse campo magnético que vai passar aqui dentro vai variar. E quando essa quantidade de campo magnético varia dentro desses circuitos da bobina, aparece uma corrente elétrica. Em todas elas. Aí soma tudo e é assim que eles produzem, manda para as fiações e tal. Toda a força que é utilizada na hidrelétrica, nas usinas e tudo, é para fazer esse ímã girar perto das bobinas, para variar o campo magnético dele dentro das bobinas e gerar essa corrente. E é por isso que a nossa corrente é alternada. Porque quando o ímã está girando, tem hora que aumenta muito o campo que vai entrar aqui. E à medida que ele gira, tem uma hora que vai diminuir muito. Aí eu estou aqui tipo anulando o campo que vai entrar aqui.
Quando ele vem na segunda volta, aumenta de novo. Meus desenhos em física acabam ficando só rabisco no final. E é essa variação que vai gerar a corrente, Então, nesse esquema de usina geradora de energia, é sempre a mesma coisa. É uma força que se concentra em girar esse ímã perto das bobinas para variar o campo eletromagnético dentro das bobinas e gerar essa energia, essa corrente. Sabendo isso, ele já tinha explicado, né? Mas com o meu desenho eu acho que fica melhor. Sem falsa modéstia. Então, se ele percebeu um aumento da energia gerada, ele falou que percebeu um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico. É como se fosse um aumento da voltagem. A voltagem aumentou muito. O que pode acontecer? O que pode gerar isso? A única coisa que pode gerar isso é o aumento do fluxo do campo, da variação aqui do campo, tanto aumentando quanto diminuindo. Quanto que isso vai acontecer numa usina? Se for no caso da usina termoelétrica, se tiver quente demais, mais do que o que está precisando na hora. No caso de uma usina hidrelétrica, se a vazão da água estiver muito maior do que precisa para aquele momento. É se estiver girando esse ímã mais do que precisa na hora. A gente tem os horários de pico, os horários que gasta menos, então cada hora tem a quantidade certa que precisa de geração de energia. E uma margem de segurança também que mantém para não ter apagão. Mas se você está no horário que não é de pico e o ímã está girando muito, tipo se a hidrelétrica está com as porteiras todas abertas, as comportas, ou comportas eu acho que chama, todas abertas e não está na hora de gerar aquele tanto, a diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas vai ficar maior do que a gente está precisando na hora. E é isso que o controlador lá na usina faz, ele vigia isso. Isso não é uma coisa incomum de acontecer, não. Então, tendo visto isso, vamos ver as opções de novo. Isso foi resultado do aumento de intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio da diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador. Isso não, porque se a velocidade com que aquele ímã gira, o ímã está lá girando. Se essa velocidade diminuir, a variação do fluxo lá dentro das bobinas vai diminuir. Não adianta ela estar toda dentro do fluxo magnético, do campo magnético. Ela tem que estar sofrendo uma variação do campo magnético dentro dela. Então, só estar lá dentro não gera energia. Ela tem que estar movimentando de forma que o campo magnético que entra nela está sempre variando. Aí a corrente surge. A gente vê isso melhor na matéria de eletromagnetismo. Então não é a A. A a gente já pode tirar. Não é. Aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio do aumento de sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Bom, aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento de sua área interna. A gente pode pensar que a área interna da bobina é fixa e que o que tem que aumentar é a variação do fluxo magnético. Para o fluxo magnético aumentar, a gente precisaria de um ímã mais forte. Mas para variar o fluxo magnético, a gente precisa que ele aproxime, afaste ou que ele gire, que é o que é feito nas usinas. Então, a B ainda não. Poderia confundir muita gente, mas não. Letra C. Intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. De novo, é a variação do fluxo do campo magnético. Não é a intensidade do campo, é a variação. Quanto mais variar, mais energia vai gerar. Então ainda não é a letra C. Vamos para a letra E. Resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de aumento na espessura dos terminais. Quem que foi lá e trocou as bobinas enquanto elas funcionavam? Para o controlador ver que a resistência delas aumentou. Porque o único jeito de se aumentar a resistência é se mudar o material de que ela é feita. Ou a espessura, né? Igual tá falando. Então, não tem condição de ser essa. Ninguém é doido de ir lá trocar o negócio com ele funcionando. Não é letra E. E D. Rapidez com que o fluxo magnético varia. Aqui que está a chave para a gente acertar a questão, porque é variação. Através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular.
que é a velocidade angular, ou um aumento na velocidade angular? É ele girar mais rápido. Ele girando mais rápido, o tanto que vai variar o campo dentro das bobinas vai ser muito maior, porque ele está girando mais rápido, então isso vai acontecer mais rápido. Então, numa quantidade maior do que antes. Então, a letra D é a nossa resposta, gabarito dessa questão, letra D. Rapidez com que o fluxo magnético varia, sendo que a chave da resposta é isso aqui, variação do fluxo magnético. Então, a gente já tem nossa resposta. Se você está curtindo essa resolução de questões do Enem 2020 aqui no canal Amigo Oculto Concurseiro, peço que você curta o vídeo e indique para os seus colegas que também vão fazer o Enem. Até o próximo vídeo.